E o pessoal de casa está me ouvindo? Consegue me ouvir? Então, pessoal, a gente, o período do terceiro período, na verdade, se encerra, na verdade, dia 8, agora de outubro. Só que a escola deu um prazinho maior para a gente ver a questão de provas, tá? Para a gente conseguir colocar uma nota lá no sistema, avaliar vocês de alguma forma. Todas as atividades, elas serão contabilizadas como uma notinha. Então, quem fez todas as notas, as provas, as atividades, na verdade, já sabe que tem 10 em lá. Só que a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, eu vou postar, finalizar o conteúdo, lá no Classroom. Aí a gente vai ter até o dia 20. Então, aquele aluno que ainda não fez todas as atividades, como está lá no Classroom, volta lá, vê as que está devendo, né, as que não devolveu ainda, faz e para ter essa notinha aí mais elevada, tá bom? E o que mais que eu vou falar? Acho que não mais é isso. Então, a gente vai trabalhar fizemos o capítulo 6, o 7, na verdade, e a gente vai trabalhar o capítulo 8, que é uma extensão dele. É praticamente a mesma coisa. Não é o 7, é o 8. O 7 a gente viu na semana passada. Fizemos a questão, mandei fazer a questão. É o 8, que vai falar só dos problemas, entendeu? É uma extensão, é praticamente a mesma coisa. Inclusive, alguns pontos a gente já falou. Isso. É somente. Como é muito extenso, eles dividem em vários conteúdos, mas a temática é a mesma. Fica 196. Pronto. Aí a questão lá que eu pedi, eu vou colocar hoje sem falta no grupo, só especificando para aqueles que ainda não fez. Então, pronto, pessoal. A organização brasileira e seus problemas. Continua a mesma temática. É, é simples, ele é extenso, mas é assim, para aqueles conceitos de conurbação, megalópole, megacidade, isso sim vocês têm que ter realmente em mente, que é mais a questão de meio decorativa, né? Mas os demais pontos é só uma análise. É vivência, é cotidiana, é dia a dia. Então é sempre que vocês aprenderem. Sobre problemas urbanos. Sem ver conteúdo, sem ver capítulo e nada, o que a gente pode citar como sendo um problema urbano? Infraestrutura. O que mais? Saúde. Tem mais? Saneamento básico. Aí vem questão de violência, vem questão de poluição. Então, tudo isso indiretamente nós já falamos na nossa discussão do capítulo anterior, tá? Só que agora ele vai detalhar um pouco de forma mais específica, tá bom? Né? Então, ele vai fazer aqui uma analogia, na verdade, uma análise sobre os problemas nas grandes cidades, né? Mas o que não quer dizer que nas pequenas cidades também não abrange esse tipo de problema, só que em menor densidade, tá? Primeiro ponto, ele vai dizer que a urbanização ela é excludente. Aí ele fala isso, tem aí subdesenvolvimento, subempregos, hipertrofia e inchaço do setor terciário. Por que a urbanização ela é excludente? Quem saberia dizer? Por que ela exclui? Por que existe uma segregação dentro da cidade? Desigualdade, preconceito. Então, é visível nas cidades, independente de ser grande ou pequena, você, ao fazer um trajeto por sua estrutura, né, física mesmo, você vai perceber que existe uma segregação, que existe uma diferenciação entre as classes sociais. E esse processo vai ser constituído naturalmente. Então, as pessoas não escolhem onde elas irão morar, onde elas irão se fixar na cidade.
naturalmente esse processo vai selecionando as pessoas, né, a população da cidade, de acordo com a sua classe social. Por isso que diz que ela é estudante, tá? Então, essa questão dessa segregação é mais típica nos países desenvolvidos, porque o processo de urbanização nesses países, ele ocorreu de forma diferente. Como assim? Falamos no capítulo 7, né, onde teve a questão da industrialização, aí teve a mecanização do campo, e tivemos esse deslocamento muito rápido de pessoas migrando para essas cidades. Então, teve um acúmulo de população, um inchaço mesmo, então todo mundo chegando nessa cidade ao mesmo tempo. Não teve como fazer uma organização dessas pessoas nessas áreas. Então, se tornou uma área toda aglomerada de forma desordenada. Ok? Tá travando, Ingrid? É somente para a Ingrid ou os demais? Estão me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Tá aqui. Foi um processo que se apoiou na industrialização tardia, né, como falamos. O mundo se industrializou no século XVIII. No Brasil só vem chegar o quê? A partir de 1930. Então demorou o quê? Quase 2 séculos, né? O setor industrial brasileiro, por sua vez, não foi capaz de absorver a numerosa mão de obra que migrou do campo para os centros urbanos. Questão do êxodo rural, né? O campo se moderniza também, ele se mecaniza, as pessoas migram para as cidades, e ela não teve como absorver o quê? Toda essa população que ia morar na cidade procurando trabalho. Aí o que acontece? Surgiu os subempregos. Muita gente trabalhando no setor informal. Muita gente trabalhando aí no setor de serviço, no setor terciário. Porque não tinha mais como retornar para o campo, né? Porque já tinha ou vendido suas terras, ou mesmo com as dificuldades da cidade, era melhor se fixar lá do que voltar para o campo. Aí surgem os subempregos. O que é subemprego? Aquele que você não tem carteira assinada, que você não tem os direitos trabalhistas. Por exemplo, os feirantes, né? Se viraram, né? Aquela questão de dar um jeitinho para ter uma renda extra. Uma renda, não é nem extra, uma renda, na verdade, né? Então, não conseguiu trabalho nas fábricas, não conseguiu trabalho no comércio, surge subempregos. Quando você vê uma cidade com muita gente, muitos ambulantes, com muitas pessoas vendendo produtos assim nas ruas, isso não quer dizer que significa desenvolvimento, não. Pelo contrário, são pessoas que não têm uma renda formalzinha, ela procura se virar. É por isso que vai vender, enfim, nas ruas, nos diferentes produtos, né? Houve o que chamamos de hipertrofia, ou seja, o inchaço do setor terciário. Falamos o que é setor terciário, né, Samira? Tudo bem? O que é setor terciário, Samira? Sabe. O que é setor terciário? Lembra? Lembra? Alguém lembra? Consumidor em caixa. Primário, agricultura, extrativismo. Setor secundário, indústria. Setor terciário de serviço. Aí entra o comércio, entra a educação, entra a saúde, né? Todos esses serviços que são ofertados no seu dia a dia. É o terciário. Então, surge emprego nesse setor específico, tá? Então, o gráfico abaixo mostra o comportamento da população economicamente ativa. A PEA, o que é população economicamente ativa? Falamos sobre PEA lá quando a gente falava sobre população. População economicamente ativa são aquelas pessoas que estão trabalhando e contribuem para a economia do país, ou aquelas que estão procurando emprego. Estudantes entram na PEA? Não, entra na PEA, né? Não entra na PEA. Digamos que Adson concluiu o ensino médio, tem 18 anos, arrumou um emprego, carteira assinada bonitinho. Ele entrou na população economicamente ativa. Ou Adson conclui o ensino médio, tem mais de 18 anos, está procurando trabalho. Ele entra também nessa população economicamente ativa. Tá? Ele entra. Quem não vai entrar? Crianças, aposentados, né? Porque pessoas que não estão na fase de estar trabalhando ou de estar procurando trabalho. Ok? Aí tem aí os 3 setores: primário, secundário e terciário. Desses 3 setores, qual que mais cresceu? Terciário, a listinhazinha aí verde, ó.
E o que está ofertando, na verdade, menos trabalho, menos oferta de emprego, é o secundário, né? O secundário permaneceu constante. Então, o primário é que teve uma queda. Porque o primário, enquanto que o país se industrializava, a agricultura começava a ficar em segundo plano. Ok? Tá melhor, hein? Tudo bom. Ok. Tá entendendo? Alguma pergunta? Aí vem uma questão aqui que eu considero muito interessante, que é o chamado exército de reserva. Estudiosos falam o seguinte: não vai ter emprego, não vai ter trabalho para todo mundo. Então, vai ter sempre um grupo de pessoas procurando emprego. Ou seja, essas pessoas estão desempregadas. Mas, segundo Karl Marx, né, que fala lá da luta de classes, ele disse que essa procura e esse número de desempregados é algo legal, é algo bacana, é positivo. Porque se não tivesse, quem está trabalhando poderia bater o pé e dizer: eu quero que aumente meu salário. Aumente meu salário, aí o empregador seria, se não tivesse ninguém querendo trabalhar, ele seria obrigado a aceitar as condições do trabalhador. Por quê? Não teria outras pessoas para ele contratar. Então, se Tainá bater o pé e falar, não, eu só continuo aqui trabalhando se você duplicar o meu salário. O empregador vai dizer, não, você está demitida. Vai ter um bocado de gente querendo trabalhar para substituir a vaga dela. Então, por isso que ela não pode bater o pé e dizer, eu só vou trabalhar se você pagar esse valor. A gente acaba sujeitando e aceitando as condições do empregador. Isso é o chamado cadastro de reserva, exército de reserva. Deu para entender o que é? Deu, né? Entendeu, Lucas? Beleza. Esse conjunto de falta de emprego ou de empregos mal remunerados e a falta de planejamento urbano explica, em parte, o aumento da pobreza e da miséria. Aí é aí que a gente vê a distinção das diferentes classes sociais que existem nas cidades. Então, você vai ter desde aquela classe milionária, né, que vai viver nos condomínios mais luxuosos, e do lado você pode ter moradores de rua. Pode ter pedintes, você pode ter pessoas se abrigando embaixo de pontes. É um processo que acaba se tornando natural. Repetindo, eu não escolho onde quero morar. As condições sociais é que vão agrupando as pessoas de acordo com o que ela tem. Ok? O que mais? Com base nessa perspectiva, né, posso dizer que a urbanização ela expressa o próprio processo de modernização da economia e da sociedade brasileira, marcado por o seu caráter concentrador, levou ao aprofundamento das desigualdades socioeconômicas. É mais comum você ter essa distinção de classes sociais nas grandes cidades do que no interior. No interior vai ser praticamente nivelado. As pessoas vão ter mais ou menos o mesmo poder aquisitivo nas cidades pequenas. Tá? Enquanto que nas grandes cidades, nas metrópoles, você vai ter. Nossa cidade, a gente tem moradores de rua? Tem, né? A gente consegue visualizar. É algo bem recente. Acho que alguns anos atrás você não conseguia visualizar isso aqui. Não tinha. Hoje a gente já percebe. As praças, né? Ali próximo à ponte a gente tinha. Né? Isso já é uma tendência de grandes cidades que vem chegando, né, ao interior. Mas, logicamente, não é na mesma quantidade como, por exemplo, você vai em uma Fortaleza aí da vida. Pedintes, você vai aí nessas ruas de Juazeiro, você fica sufocado com tanta gente ali naquela rua São Pedro, pedindo ou vendendo coisinhas a você. Isso é um reflexo dessa desigualdade socioeconômica. Tem até pessoas que se aproveitam disso e viajam de cidade em cidade como pedinte. Ela tem o dinheiro para viajar pedindo, né? Mas é uma forma de lucrar. Aquele carro, vocês já ouviram, acho que já. Aquele carrinho de som com uma mensagem gravada, onde está o motorista, está geralmente uma senhora do lado, né? Se você observar, ao longo do ano passam umas 4, 5 vezes. Quando você vai ver, muda só a senhora. Mas o áudio é o mesmo, a história é o mesmo. Né? Principalmente nos sítios, o pessoal vão e tira lá da sua cesta básica, da sua feira, e doa. Ali são pessoas se aproveitando, na verdade. A gente sabe que é um golpe, mas existe. É uma tendência também. Como é?
Pois é, mas tá caindo no golpe, né, na verdade. A gente sabe que não aquilo. A historinha é a mesma, a pessoa muda, né? Aí, geralmente, a senhora coloca uma toalhazinha assim na cabeça, para dar a aparência que está sofrida, que está com alguma coisa. E as pessoas vão. Pode ser verdade? Pode, tem também, né? Enfim. Mas em boa parte não é. Em boa parte não é. Mas doa, né? E isso é característica do Nordeste. O povo é muito solidário. Né? O povo tira o que não tem, às vezes, para dar. Ela fica sem, mas ela doa. É muito bacana isso, né? A característica do povo nordestino. Que mais? No Brasil, o processo de urbanização teve como traço marcante o surgimento e o agravamento de inúmeros problemas sociais urbanos. O colega citou alguns. Que, inclusive, à medida que as cidades cresceram rapidamente, se expandiram de maneira desordenada. Falamos disso. Aí cita aqui alguns, ó. Falta de habitação, sim, falta de habitação, transporte, alto índices de violência e criminalidade, insuficiência ou mesmo a ausência de serviços essenciais, né, como abastecimento de água, rede de esgoto, segurança, iluminação, educação, saúde. Aí eu pergunto, esses problemas a gente tem aqui em uma cidade pequena como a nossa? Vamos lá. Falta de habitação. Temos? Aí entra a questão, muitos moradores de rua, muitas pessoas vivendo em barracos, surgimento de favelas. Não tem, não conseguimos visualizar dessa forma, né? De transporte. Falta a questão de coleta. A gente tem as Topix, as famosas Topix, né, que já é regularizado, mas antigamente não tinha. Aí, por que no interior tem tantas motos? Por que cresce tanto o número de transportes individuais? Porque como não tem os famosos coletivos e tal, é mais barato o trabalhador adquirir uma moto, por exemplo, do que ter que se deslocar, né, por exemplo, a pé. É tendência às motocicletas no interior, né? Os autos de violência e criminalidade. Temos casos de violência na cidade? Temos, mas tudo em menor intensidade. Insuficiência ou ausência de serviços essenciais, abastecimento de água? Até que não, né? Rede de esgoto, os esgotos da cidade são a céu aberto, né? Nas cidades pequenas. Segurança, iluminação, educação e saúde. Então a gente percebe que podemos ter, ou temos, na verdade, todos esses problemas, só que em uma proporção, em uma intensidade bem menor. Tá bom? Aí entra a questão da segregação espacial, como já falamos, que é essa divisão de classes pelo território que ocorre de forma natural. Tá? Em suma, o que determina a segregação é o valor do espaço urbano, terrenos e imóveis. Vamos já falar sobre especulação imobiliária, que determina isso. O que obriga a população de baixa renda a se instalar nos bairros e imóveis de preços mais acessíveis. Por consequência, os mais desprovidos de infraestrutura e outros aparatos urbanos, por vezes distantes dos postos de trabalho, né? Esses são mais distantes. Aí nas grandes cidades começa a ter um processo de migração, né, pendular, no caso. Eu moro lá numa cidade, numa região metropolitana, mas eu arrumei um trabalho lá no centro da capital. Então, todo dia, que é típico das grandes cidades, ela vai se deslocar cerca de 2 horas ou até mais, indo e voltando do trabalho. Se torna aquele processo bem demorado que é típico das grandes cidades. Por isso que os ônibus, né, as vias de ônibus crescem tanto nessas cidades. Porque tem muitos trabalhadores que residem aqui, mas o trabalho dela vai ser lá no outro lado da cidade. Entendeu? Tá? Aí é necessário que investir na via, né, nas rodovias em si, como nos coletivos. Teve muitas críticas, principalmente aqui na época da pandemia, porque os trabalhadores, muitos, né, muitos serviços, não podiam ser feitos de forma remota. E então, o quê? Todas essas pessoas se sujeitavam a entrar num ônibus superlotado para ir para o seu trabalho. Então, o Covid que lute, né? Mas teve isso, infelizmente. Alguns que teve o privilégio de ficar em casa estudando,
de dar aula em casa, outras pessoas, outros setores não tinham isso. Então, você vai por meio do furacão, né? Correu isso. Falta planejamento urbano, né, que deve ser conduzido pelo Estado, o fato que nem sempre acontece. E outra questão é a chamada periferização. Periferização, lembra? Periferia. Então, cresce o centro, desenvolve o centro urbano, enriquece o centro, só que nem todo mundo que vai viver na cidade tem condições financeiras de viver nesse centro. Aí vão surgindo as periferias, os arredores. Então, geralmente, a periferia ela é vista como áreas, nem sempre, tá? Mas ela é vista como áreas de violência, como áreas onde você não vai ter um saneamento básico de qualidade, né? Onde não é legal viver, onde não é legal morar. Então, existe aquele preconceito quando se pergunta, eu moro em São Paulo, na capital de São Paulo. Ah, mas em qual bairro? Geralmente o bairro fica lá longe, longe. Que é um local de violência, é um local de todos os tipos de problemas urbanos. Então, é visto como certo preconceito a pessoa que vive lá. Assim como existe preconceito em quem vive nas favelas. Então, onde você vive vai determinar assim, como você é visto pela sociedade também. E em meio a tudo isso, então imagina isso aqui, ó, surge a questão que é típica, né, dos grandes centros. Você vai ter a periferia aqui, na primeira imagem, e logo abaixo que você percebe um bairro, né, um condomínio de luxo. Porque são duas características contrastantes, né, que diferenciam as grandes cidades. Enquanto você vai ter áreas de extrema pobreza, você vai ter no mesmo espaço esses condomínios de luxo, né, onde é totalmente fechado. Por quê? A questão da violência, a questão que você está aqui do lado, aqui é um bairro novo, aqui do lado vai ser uma favela. Então, para que eles residam no mesmo espaço, fecham-se, então vai ter segurança, né? Vai ter porteira, vai ser murado, vai ter câmeras, para você entrar lá tem que ter a permissão do morador. Esses condomínios são extremamente fechados, né? Em meio é como se as pessoas vivessem numa prisão. Tem até um sociólogo, que é Alex Tocqueville, ele fala sobre segurança ou liberdade. Quem vive nesses condomínios? Ok, ele está meio que protegido, né, da violência, desses problemas aí. Mas, em contrapartida, ele não está livre. Ele vive num espaço fechado. Você tem que andar de carro blindado, você tem segurança particular, geralmente por conta do que você ostenta. Tem. Povo de casa, alguma pergunta? Estão dormindo? Para o banheiro? Não, nenhum. Certo. Na sala, alguma pergunta? Adson, alguma pergunta? Tudo certo? Estou entendendo, estou indo rápido. Sônia, Samira? Sei. Samira, estou de mal com você ainda, viu? Com você isso é aqui. Não lhe perdoo nunca. Vou levar para o túmulo essa mágoa. Especulação imobiliária. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui de Aurora. Qual o bairro mais nobre, não? Qual o bairro mais procurado aqui para morar em Aurora? Vamos lá, o mais nobre mesmo. Avenida. Avenida? Esse espaço aqui vem crescendo por todos os lados, né, na verdade. A Aurora vem crescendo, vem surgindo vários bairros, e bairros que já existiam, eles vêm também se expandindo. Mas geralmente tem áreas que são mais caras, né? Mais nobres do que outras. Isso acontece em virtude da chamada especulação imobiliária. Áreas que, por alguma tendência, algum motivo, ela vai ser valorizada. Geralmente, o que acontece nas grandes cidades. O empresário comprou um grande lote de terra que até então lá é mato, só mato, fica um pouco distante da cidade, não tem acesso, não tem nada. Só que ele visualiza o quê? Do ladinho tem uma pequena vila de moradores,
pobres, que não têm dinheiro e tal, construir suas casinhas ali. Se pertence à cidade, é obrigação da administração pública fazer o acesso dessa área até o centro. Então, ele vai construir, vai asfaltar essa área, vai levar iluminação, vai levar água, vai ter coleta de lixo. Então, para ele valorizar o espaçozinho daqueles moradores, né, daquela área que é pobre, o terreno do lado, que até então está sem uso, ele também vai ganhar esse acesso, esse privilégio. Aí vai o grande empresário, constrói um loteamento lá, e vende casas a um preço alto e desenvolve. É por isso que do lado de uma área pobrezinha, geralmente vai ter uma área mais nova, mais cara. Isso é chamado de especulação imobiliária. Vão construir a escola técnica ali na Maraçá. Até então, lá era meio que inabitado, não tinha muitos casas, não. Hoje em dia, em volta, já vem valorizando. Porque a prefeitura teve que fazer o acesso até chegar lá, levar iluminação, água e tudo mais. Isso é especulação imobiliária. Deu para entender? Então, algo que valoriza aquele espaço. Então, levaram para o Araçá, levaram a INSS, levaram a escola técnica, levaram a creche. Algumas décadas atrás, o bairro Araçá era visto de outra forma. Era visto como um espaço violento, um espaço onde tinha até brigas gigantes, tinha uma briga constante entre o Araçá e a Aurora Velha. Vocês não eram nem nascidos ainda, mas existia isso. Havia festa do município e se combinava, né? Os grupinhos do Araçá, ganguezinho, né? E da Aurora Velha, se a gente se encontrarem na festa, vai ter pau, vai ter briga. Era bem dessa forma. Houve um assassinato em Aurora, onde foi? Já subi, esse povo tinha sido lá. Hoje em dia, não. É um bairro seguro, é um bairro limpo, desenvolvido, então mudou totalmente. Por conta de uma chamada especulação imobiliária. Mantém, infelizmente mantém. Né? A noite da Aurora, o point é lá, né? A galera se reúne lá. Então mudou essa visão. Existe preconceito? Ainda existe. Pontos comerciais, tem tudo lá. Tem tudo. Policlínica lá, posto de saúde, posto de combustível, escola, enfim. A população que vive lá no Araçá não precisa se deslocar para o centro para ter acesso a alguma coisa, não. Tem tudo lá. Isso é chamado de especulação. Trouxe algo que fez com que desenvolvesse o bairro. Entendeu? Pode citar aqui. Surgem os loteamentos clandestinos, né? Que é aquela parte que não vai ter fiscalização, né? Não vai ter segurança, né? Essa partezinha aqui não é mais não é tipo de cidade pequena, não, é mais das cidades grandes. Se parece com as favelas, mas são áreas onde o tráfico ele pode operar. Como é uma área de difícil acesso, se fixa lá os grupos, né, que dominam o tráfico de drogas, principalmente, e a população que vive lá acaba se tornando refém desses grupos. Uma imagem que ilustra, você vai ter aqui em primeiro plano o bairro Nobre, né, que você percebe pelas casas, e lá no fundo é que vai estar o centro. E é onde? Curitiba, do Paraná. Né? Então, perceba, isso aqui surgiu provavelmente isso aqui devido a um processo de especulação imobiliária. Do lado, de alguma forma, teve algo que fez com que a administração tornasse o acesso viável, fácil, aí se constrói nessas áreas. Se torna as áreas mais caras. Questão do transporte urbano, que é tipo os coletivos, né, ônibus, metrôs e tudo mais, que é o transporte de massa. Aí entra o problema das grandes cidades, entra a falta de mobilidade. Né? Para a gente se deslocar em uma cidade pequena, você vai a pé mesmo, questão de poucos minutos você chega, vai de uma ponta a outra da cidade, fácil. Já nos grandes centros, como eu falei, vai ao trabalho, você vai passar horas e horas no ônibus, por exemplo, no metrô, sem contar com os congestionamentos. Por que vai existir isso? Porque não houve planejamento urbano. E hoje a frota de veículos, ela superou
a população que vive nas cidades. É muito carro transportando, por exemplo, uma pessoa, aí tem essa falta de mobilidade. Tá? Sujos cortiços. Olha aqui sobre cidade de dormitórios, tá? Fala passada. Pronto. Também vai acontecer nessas cidades o surgimento de cortiços, que é um diferente de favela, né? O que acontece? Eu resido numa cidade próxima, mas trabalho no centro. Não quero me deslocar todos os dias, né, de transporte coletivo, porque vai se tornar caro para mim. Vai se tornar mais fácil eu fixar em um cortiço. Geralmente são habitações precárias, né, onde vivem geralmente pessoas amontoadas, enfim, se instalam em prédios antigos abandonados, né, se formam esses cortiços. Se torna mais barato para essas pessoas do que se deslocar todos os dias. Então, se fixam lá, passando a semana e retornando no final de semana para suas casas de fato. Viu? Também é comum. Nelas, famílias inteiras amontoam-se em pequenos quartos, quase sempre em péssimas condições de conservação. Tem muitos casos nessas cidades grandes onde a segurança, a polícia são chamados para esvaziar esses prédios. Né? Geralmente são prédios que correm o risco de cair, por conta que sua estrutura é muito antiga, mas ele lá cheinho de gente vivendo nele. Crime organizado, as favelas, principalmente nas favelas. Quer dizer que só vai ter lá, né? Se instalam nesses bairros onde encontra refúgio para seus líderes e para a prática de atividades criminosas. Os moradores desses bairros, por sua vez, tornam-se reféns desses criminosos e acabam vítimas dos conflitos decorrentes do confronto entre quadrilhas rivais que controlam de tais áreas ou desta com policiais. Esses confrontos vão ter em cidades pequenas, né? As facções do Comando Vermelho, né? O primeiro comando da capital, você vai ter esses grupos que até muitas vezes o seu poderio bélico, né, de armas supera os das polícias. Isso nos grandes centros. É comum também. Chegamos nos problemas ambientais. Primeiro é a poluição do ar. O primeiro ponto é a questão que essa emissão de gases ela vai afetar diretamente na saúde dos seus moradores. Tem um estudo recente que mostra sobre a expectativa de vida de quem vive no interior e a expectativa de vida de quem vive em uma grande cidade, tendo contato com gases poluentes. Quem vai viver mais? Quem vive no interior. Entendeu? Claro, isso tirando todos os outros problemas, tá? Por exemplo, se pudesse analisar só, Adson vive em Aurora, tecnicamente não é poluída, porque tem uma frota pequena, temos fábricas, e a colega aqui reside lá na capital de São Paulo, que é tida como a mais poluída, né? Questão de poluição atmosférica. Esse contato dela direto com esses gases, provavelmente ela vai ter uma doença respiratória que pode levar a algo mais sério como câncer. A expectativa de vida pode ser reduzida por conta disso. Esse é o principal problema. Geralmente, esses gases vão ser provenientes tanto das atividades das fábricas como dos veículos, que é uma frota muito grande. Okay? Entra a questão do lixo produzido, né, que muitas vezes é incinerado, é queimado. Quem assistiu a palestra sexta-feira à tarde sobre a Satanhada aqui? Antes. Reciclagem. Eu também. Pronto, né? É muito interessante o que ela falou, né? Sobre a questão aqui do lixo da nossa cidade. Se você vai incinerar, ele vai estar poluindo, né? Se você deixar céu aberto, vai estar poluindo mais ainda. Se você se constrói uma cidade, aqui, né? Caro, mas ainda vai sair. Apesar de vai ter uma margem de poluidor, só que sendo menor. Só que imagina a quantidade de lixo. Se você, em sua casa, sozinho, sua família pequena, você produz uma quantidade de lixo muito grande durante o dia, imagine o que é produzido por uma cidade inteira ao longo do dia. Eu tinha um projeto, quando eu era professor lá no Monsenhor, que eu levei uma turma inteira para conhecer o lixão.
Eles viviam pedindo um trabalho de campo, trabalho de campo. Arrumei um ônibus, o ônibus só poderia ir 3 horas da tarde. Juntei todo mundo 3 horas da tarde, botei nesse ônibus e fomos lá para o lixão. Até um projeto sobre sacolas. Não, era, não, é de tecido, exatamente. E, enfim, funcionou, né? Lá no meio do sol e mau cheiro, mas deu certo. Gostaram, né? É o que eu quero dizer com isso. É que pequenas ações, elas podem transformar na realidade. A construção de um aterro sanitário não é tão caro comparado com o prejuízo que o lixão a céu aberto pode trazer. É questão, mas eu joguei o lixo fora. Não existe fora, né? Se a gente vive num sistema fechado, ele vai estar lá, imagenzinhas daquele cavalo marinho arrastando cotonete, da tartaruga que engoliu tampinhas de garrafa PET. Isso são consequências disso, essa questão do lixo. Né? A elevada concentração de fluidos e gases poluentes forma na baixa atmosfera uma espécie de névoa, que é o smog, que é tipicamente por exemplo, São Paulo. Alguém aqui conhece São Paulo? Não, né? A gente vê pela TV. Você não consegue ver o céuzinho de São Paulo. O céu de São Paulo não é azul, né? Ele é cinzento. É a capital mais industrializada do país, né? Então, logicamente, vai ter a maior frota e a maior população. É cinzento. Você não consegue observar a olho nu um espaço muito longe, não, assim, do seu campo de visão, não. Também por conta do smog. Tá? Mas... E ainda tem a questão da inversão térmica. Inversão térmica é um termozinho que vocês veem lá no fundamental. Alguém lembra? Fundamental. Vou lembrar com a série. Acho que é sexto ano, inversão térmica. Inversão térmica lembra o quê? Inversão, mudança de temperatura. Né? É um processo natural, né, que acontece, mas que se os gases forem, se o ar for poluído, isso vai afetar a respiração das pessoas. Né? O ar quente, naturalmente, ele sobe, né? Porque ele é mais leve. O ar frio, ele vai ficar aqui nas áreas mais superficiais. Se acontece a inversão térmica, esse ar quente poluído ele não vai subir, ele vai ficar aqui. As pessoas vão ficar inalando aquele ar sem ser dissipado. Aí é aí que as pessoas contraem doenças. Principalmente da indústria. Bom, a gente encerra, pessoal de casa. Foi boa. Alguma pergunta? Não? Ok. Cheiro no olho. Até a próxima. Pronto. Oi, pessoal. Ainda tem professor aí, ou eu entro? Oi, Uderlândia, nada. Opa, quem tá falando comigo do tabelião? Oi, Bartô. Pessoal, bom dia! Bom dia, meu povo! Tô chegando aqui. Tô chegando aqui para nossa aula de redação. Bom dia para todo mundo, bem-vindo. Deixa eu ver quem tá aqui no online, só conferindo. Conferindo o povo aqui do online. Quem tá online aqui, sabe quem é? Bartô, Ana Lívia, Hilderlândia, Ingrid, João Alfredo, Liz, Maiara
e Nayara. Bom dia, meu povo. Vamos aqui para a nossa última aula do dia. Hoje é 4 de outubro de 2021 e nós vamos corrigir aquela atividade que a gente começou a fazer na semana passada. Eu quero concluir hoje tudo que for de concluir, porque na semana que vem a gente vai fechar nossa última nota. Então, hoje é uma revisão geral de redação, para na semana que vem vocês já fazerem uma avaliação geral, certo? Era para ser essa semana, mas como a avaliação de vocês ela não é só uma nota, ela é a soma de todas as atividades que vocês fizeram antes, então fica fácil para mim. Eu não estou vendo o povo, Bartô, assim, se você puder virar a câmera para eu ver o povo, eu agradeço. Aê! Aí, agora eu tô vendo, muito bem. Povo do segundo B, tô vendo. Obrigada, Marta, obrigado mesmo. Tô vendo aí o pessoal. Então a gente vai, eu quero que vocês peguem aquela folhinha da semana passada, aquela lá da atividade de redação. Vocês estão com ela aí, né? Vocês estão com a folhinha, né, meu povo? Pegue lá a folhinha que eu entreguei semana passada, que foi entregue semana passada para vocês. Bora lá, procurar a folha. Cadê a bendita da folha? Para vocês olharem os erros. Hoje é uma revisão geral, então quem tiver dúvida, tira essa dúvida hoje, que semana que vem é prova. Eu vou colocar a nossa lousa virtual aqui projetada, viu? Só um minutinho. Estou colocando aqui nossa lousa virtual. Então não foi, mas foi uma folha para ele, foi não, Bartô? Não, mas a folha foi da semana passada. Ele foi entregue semana passada e hoje eu vou corrigir. Mas quem estava em casa não tem não. Mas semana passada eles fizeram e hoje eu vou corrigir, entendeu? Eles já fizeram. Essa turma que estava em casa não receberam. O segundo B não recebeu? A semana passada recebeu, mas estão em casa o pessoal. Ai, não acredito! Eu vou imprimir o livro. Eita, meu povo! Eu vou imprimir. Ô, Bardo, faz esse favor, vou botar aqui na lousa virtual. Eu achei que o pessoal tinha trazido para corrigir. Ô, gente. Tem alguém que trouxe uma cópia aí para fazer? Pô, eu vou botar aqui a lousa virtual. Peraí, só um minuto. Tá conseguindo me escutar? Hã? Tá conseguindo escutar? Tô. O pessoal que está em casa é do agrupamento 1. No caso, eles estavam aqui na semana passada, entendeu? Eles É estão com mesmo. a folha. Nós somos do agrupamento 2. Então, a gente estava em casa naquele dia. Nós não Eu lembrei recebemos. disso agora, olha. Eu lembrei disso agora. Muito obrigada, viu? Ainda bem que você existe para ficar me dando essas chacoalhadas. É verdade. Vocês fizeram, mas vocês não fizeram na folha. Tem toda a razão. Ô, gente, desculpa, viu? Mas aí, Bartosz quer fazer uma cópia, mas essa cópia que ele vai fazer, ele levou alguma ou eu envio para ele? Ele levou. Ele tinha um aí? Aqui tinha algumas folhas, só que não é o suficiente para todo mundo. Ah, olha, muito obrigada, viu, por me lembrar. Então, vocês que estavam em casa semana passada, pelo menos vocês fizeram nos arquivos, né? Vocês fizeram lá no virtual, não foi? Pronto. Vou colocar a nossa luzinha virtual na tela para que vocês, assim que a folhinha chegar, vocês já puderem acompanhar, viu? Só um minutinho que eu vou colocar aqui na tela. Meu povo, ainda bem que vocês me lembram das coisas, meu Deus do céu. Aqui. Olha que massa a nossa luzinha. Pronto. Em todo caso, eu vou copiar e colar aqui o primeiro parágrafo do jeito que estava, né? Ó, do jeito que estava lá, eu vou colocar aqui. Quando o Bartô chegar, vocês me dão um alô aí. Para eu dar um tempinho dele distribuir. Vocês estão
estão vendo aí? Tá feio ainda porque tá enorme aqui. Ixi, Maria, piorou. Aí. Pronto, quando não é 8 é 80. Pessoal do online, vocês estão vendo aí? Então, Pessoal do tabelião também tá, não tá? Pronto. Sim, pronto. Vou colocar aqui esse parágrafo. Pronto, agora sumiu foi tudo. Semana passada, eu estava começando a falar para vocês sobre esse tema aqui, que foi feita essa redação. Deixa eu só. Construindo uma dinâmica mais ética no trânsito básico. Vou colocar o título direitinho aqui. 28 tá bom. Deu certo aí? Vou colocar aqui tamanho 28, tá bom. Gente, só digam para mim se a letra tá muito pequena, ou se eu aumento, se dá certo, assim. A letra tá boa o tamanho? Tá bom. Pronto, obrigada, viu? Vamos começar, ó. Enquanto a folha chega, a gente vai começando aqui para não perder tempo. Ó, eu coloquei na tela aqui a nossa temática da semana passada e a redação nota 1000. Tá dando retorno. Se vocês puderem desligar o microfone da sala, eu agradeço. Obrigada. Só confirma para mim aí no chat se está todo mundo com a folhinha já. Recebi um sim aí. Obrigada. Vamos lá, vamos conversar. O tema é construindo uma dinâmica mais ética do trânsito do Brasil, certo? Então, eu passei uma redação nota 1000, acrescentei alguns erros por minha conta e para que vocês detectassem. Essa redação tinha 20 desvios ortográficos, tinha 20 falhas para a gente corrigir, né, essas falhas nesse plano de texto. Tem pessoas que encontraram 6, tem pessoas que encontraram 10, tem pessoas que encontraram os 20. Então, essa leitura aí, quem não encontrou, eu vou ajudar aqui a encontrar, né? Nesse primeiro parágrafo, vou acompanhar com vocês agora aqui na tela. Nesse primeiro parágrafo, a gente tem: construindo a dinâmica mais ética no trânsito do Brasil é o tema. O tema não é o título, mas eu vou dar uma dica para vocês. Tema não é título, porém, você tem que ficar muito preocupada nessa questão de tangenciar o tema da redação. Quando você está fazendo uma redação do Enem, você tem que se certificar se as palavras que estão no tema estão na sua redação. Eu vou repetir, porque isso aqui vai evitar de você zerar. O tangenciamento do tema é quando você não tem todos os elementos do título no tema. Estão entendendo? Por exemplo, construindo uma dinâmica mais ética no trânsito do Brasil. Eu nem sei qual era o tema, mas supomos que o tema seja esse, né? Esse aqui é o título dele, do candidato que fez a redação. Mas se o tema for caminhos para minimizar os problemas do trânsito no Brasil, você com certeza tem que falar sobre esses caminhos e você tem que falar sobre o trânsito,
que são as palavras-chave do título. Se você não falou dos caminhos para minimizar e se você não falou do trânsito, você tangenciou. Se você falou só dos caminhos para minimizar e não falou do problema do trânsito, você tangenciou, ou seja, você fugiu. Tangenciar o tema é fugir do tema. E isso diminui sua nota assim, ó, drasticamente. Então, preste muita atenção nisso. Sempre procurem colocar palavras que têm no tema dentro da sua redação. Confira isso, certo? Isso é uma dica valiosa. Se fosse vocês anotavam isso em algum lugar, porque isso aqui pode livrar você de um problema grande na redação. Vamos seguir. Eu vou já abrir para perguntas, viu? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão anotando. Com a ascensão de Juscelino Kubitschek, se eu não me engano, eu já tinha falado desse parágrafo. Mas como foi para outra turma e tinha poucos online, então eu vou falar tudo de novo aqui. Ó. Com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, a política de abertura da economia brasileira entrou em ação mais vigorosamente do que em qualquer outro episódio da história do Brasil. Eu falei, primeiramente, antes de chegarmos nesses erros aí, eu falei que sempre é importante começar a redação com um contexto histórico. E eu vi que essa redação aí, ela começa com um contexto histórico. Ela começa a falar do governo de Juscelino Kubitschek, que foi o momento em que a indústria automobilística começou a ser inaugurada em nosso país. Então, antes do governo dele, né, porque o lema do governo do Juscelino era 50 anos em 5. O Brasil vai ter que avançar 50 anos nesses 5 anos que eles estiverem no poder. Vocês viram que, com o tempo, esse tempo de presidencialismo diminuiu para 4 anos, mas na época de Juscelino Kubitschek era 5. Então, era 50 anos em 5. E aí teve a construção de Brasília e um dos grandes pontos chaves que foram a vinda de empresas internacionais para o Brasil, sobretudo automobilísticas, a Ford, a Fiat, Volkswagen. Então, muitas empresas começaram a chegar aqui no Brasil na época de Juscelino Kubitschek. Pode ser que essa informação que eu estou dizendo vocês insiram em alguma redação de vocês, porque de fato aconteceu, né? Então, o primeiro contexto histórico para falar dessa temática de trânsito, né? Foi uma ideia excelente começar falando sobre a vinda das empresas automobilísticas para o Brasil. Só que a gente encontra alguns errinhos aí, né, meu povo? Então, o povo do online aqui me ajuda. E também o pessoal aí que está no tabelião pode dizer o que foi que encontrou de errado. O que foi que vocês encontraram? Podem dizer aí. Abram o microfone que Bartolomeu que digita. Digita ou fala. Vocês podem. Primeiro eu vou dizer, porque eu sei que já disseram da outra vez. Ascensão, né? É a primeira palavra. Não é assim que escreve mesmo, não é. Ascensão escreve assim, ó. Isso aqui tá erradíssimo. Eu vou colocar a palavra certa na frente, ó. Ascensão. Pronto. Essa é a palavra certa. Ascensão estava assim, e agora tá assim. Deixa eu dar uma riscadinha aqui nela para vocês não se confundirem. Esqueci onde é que risca, é aqui. Pronto. Ó, não é ascensão, é assim. A ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, a política, gente, tem um acento no I. Aqui não tinha esse acento no I. Então, se você encontrou esse acento no I, você percebeu que estava faltando, parabéns, porque realmente estava, né? Então, ó, vou riscar aqui e colocar a palavra certa na frente. Política tem acento no I. Política. Eu estava até explicando, né? Que a palavra política é proparoxítona, ou seja, a sílaba mais forte ela é a antepenúltima, antes da penúltima. Então, ó, deixa eu colocar aqui essa lousa aqui mais uma vez. Peraí. Vou colocar aqui nessa página para explicar para vocês rapidamente o que é proparoxítona. Proparoxítona, ó, política. Eu separo as sílabas. Essa regra que eu estou dando a vocês aqui, ela vai servir para um monte de coisa. Peraí. Política. Vejam bem. Poxa, eu coloquei com igual. Ó.
O que é uma palavra proparoxítona? Ela tem a sílaba tônica aqui, ó, na antepenúltima. Ah, mas Débora, no segundo ano, eu ainda não sei o que é uma sílaba tônica, Débora. Explique para mim, que às vezes, né, a pessoa passa e não sabe. Vai passando e não sabe. Então, assim, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, você fala uma palavra e vê qual a sílaba demora mais falando. Política. Então, é a sílaba que você demora mais falando, viu? Então, nesse caso aí, é essa. Ah, mas por que é acento? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, sem exceção. Então, política só podia ser acentuada, porque a sílaba mais forte é a antepenúltima. Só uma observação. Vamos voltar para o texto, ó. Aí encontramos aqui, além de política, cadê? Aqui. A palavra Brasil. Eu vou colocar logo esse que a gente fez na semana passada. Ó. A palavra Brasil, que está com letra minúscula aí na folha de vocês, mas o certo é estar com letra maiúscula. Eu destaquei também a palavra nesse cenário, né? Na folha de vocês, acredito eu, que está neste cenário. Ah, mas qual a diferença de neste e nesse? Se você prestar atenção, o neste é se você estiver na situação. Quando você está escrevendo uma redação, quando você está escrevendo um e-mail, quando você está escrevendo uma carta, você diz: escrevo esta carta, porque você está escrevendo nela. Mas quando você não está, você vai dizer nessa. Por exemplo, quando eu digo assim, Nayara não está nesta sala virtual. Nesta sala virtual, eu também estou. Então, eu posso dizer que eu estou nesta sala virtual. Mas aí, né, a última pessoa da fila aí não está na sala virtual, né? Ela está na sala da escola. Então, a sala da escola, para mim, é essa sala. Só é nesta se eu tiver nela. Então, por isso que no caso dessa redação, o certo aqui, ó, é nesse cenário, não é neste cenário, não. Então, aqui a gente já vai achando 4 erros, né? Ó. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na letra, só um pouquinho. De 27 eu vou colocar sei lá, 32. Não, 32 fica demais. Pronto, 28 tá bom. Ó, então vamos lá, seguindo. Nesse cenário, a entrada de automóveis no Brasil como produtos de consumo foi cada vez maior. No entanto, o governo não tomou como prioridade a fiscalização das estradas no país. E uma prática nociva tornou-se comum: beber e dirigir. Olha aí como é que a palavra dirigir está escrita no texto de vocês, meu povo. Está escrita com J, né? E na verdade é com G, dirigir. Aproveitando a oportunidade, eu vou até dizer a diferença de 2 palavras aqui, que eu não sei se vocês sabem já. Que é a palavra viajar e viagem. Eita, aqui. Viajar e viagem. Viajar é a ação. Quando eu digo assim, ó, vou viajar, é uma ação. Mas quando eu digo que a viagem foi boa, é muito parecido com a palavra que eu falei aí agora. A viagem foi ótima. Pronto. Quando eu digo assim, ó, que a viagem foi ótima, deixa eu diminuir essa letra, para mim tá demais. Eita. Aqui, ó. Viajar com J e viajar com G. Pronto, tá aqui. Lembrem-se, uma é um verbo. Quando eu digo vou viajar, é uma ação. Então, nesse caso, eu uso com J. No outro caso, né, como eu não estou falando de uma ação, eu estou falando do substantivo, a viagem, então, nesse caso, é com G. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas se não sabiam, anotem, porque isso cai em concurso público, isso, às vezes, você precisa colocar numa redação e não sabe qual é a diferença. Da mesma forma, é o verbo agir. Olha aí, quando eu digo assim, eu ajo, ó, eu ajo. Mas quando eu digo assim, eles agem. Minha nossa, que espaçamento doido é esse? Aqui.
Eu ajo. Mas quando eu quero dizer ele age, ó, já é com G. Olha que diferente. Opa, aqui. Quando eu quero dizer que ele age, eu já uso o G. Então, são duas formas diferentes de escrever que às vezes você precisa colocar, que às vezes você precisa usar, mas não sabe. Então, anotem esses pequenos detalhes, tá bom? Vamos para frente. Ó, pode ser que isso esteja na prova de vocês. Seguindo. Recentemente, toda vez que você colocar recentemente, vírgula, no entanto, vírgula, portanto, vírgula. E aí não tinha, não. Então, coloque uma vírgula aí no caderno, na folha de vocês, viu? Porque ela é necessária. Recentemente, vírgula, porque separa um adjunto adverbial de tempo, né? Uma circunstância de tempo, então você coloca vírgula. O governo implantou a lei seca, visando diminuir os efeitos dessa prática. Nesse contexto, cabe analisar aí está com Z na folha de vocês, e analisar é com S, os aspectos positivos da aplicação dessa lei e como ela pode ser melhorada. Então, vamos lá, abrindo o microfone. Alguma dúvida para esse primeiro parágrafo? Ou vocês entenderam tudo? Quem é minha porta-voz aí da turma? A mesma que disse que a gente tava sem a folhinha e explicou por que tava sem as vozes da Vieri. A mesma porta-voz, se tiver dúvida, porta-voz, você abre o microfone e fale, viu? Então, muito bem. Então, vocês vão circulando aí todos esses erros. Então, a pessoa que só encontrou 6 erros, agora deve ter... Olha como tinha erro, né? E tem muito mais. Então, vamos para o segundo parágrafo. Agora. Bom, espero que vocês tenham entendido a questão do viajar com J, viajar com G, agir com J, agir com G, enfim. Agir não, agir é com G. Eu ajo que é com J. Vamos lá. Segundo parágrafo agora. Vou apagar isso aqui. Vou botar o segundo parágrafo. Espera aí. Que a pessoa tem que apagar a lousa também, né? Eu vou apagar a lousa aqui. Pronto. Segundo parágrafo. E segundo parágrafo bem curtinho. Pronto. Eita. Pintar aqui de branco. Deixar uma letrinha mais romena aqui. 32. 32 fica legal. Vou colocar aqui negrito. Só um minutinho, só para eu ajeitar esse negócio. Exatamente, botar um 30 aqui. Melhorou uma coisinha. Vou botar um pouquinho. Pronto. Vamos para o segundo parágrafo, galera. Ó. Diminuir só um pouquinho de nada a letra. Tá um 30. Ok. Em função da implantação da lei seca, segundo pesquisas da UFRJ, os números de acidentes fatais no trânsito relacionados ao alcoolismo caíram drasticamente desde o começo de 2013. Vocês notaram algo estranho, não? O povo do online aqui. Notou nenhuma palavra estranha aqui, não? Tá tudo certo aqui nesse primeiro período? Até 2013 tá tudo certo? Vocês viram alguma coisa errada? Não viram? Cidadão, olha aí. É isso mesmo, que eu falei até aula passada, não foi? Essa questão de falar cidadãos. Ó, bora lá. Cadê, meu Deus? Aqui. Em função da implementação da lei seca, pesquisas da UFRJ, os números de acidentes fatais no trânsito relacionados ao alcoolismo. Gente, alcoolismo se escreve com 2 Os. Não é só com um, não, viu? Então, aqui, ó. Alcoolismo. Quem não achou essa palavra aí, coloque agora.
Alcoolismo escreve com 2 Os. Então, ó, tá aí. Mais uma palavra. Relacionados ao alcoolismo caíram drasticamente desde o começo de 2013. Devido a essa evidência, a tese de Thomas Hobbes, pense num cara que o pessoal gosta de citar na redação, esse Thomas Hobbes, a intervenção estatal é necessária como forma de proteger, aí eu disse na aula passada, né? Não é cidadãos, são cidadãos. Cidadãos. Aí na folha de vocês está uma coisa absurda. Aí na folha de vocês está cidadãos, né? Quando na verdade cidadão é só você acrescentar o S. Não precisa nem de muita cerimônia, né? Você fazer esse plural todinho. Chega já com esse erro. Pois é, Ingrid. É muito grave isso. Então, ó, Eita, até eu errei aqui. Cidadão. Cidadãos, de maneira eficaz, é corroborado. Nesse caso, por meio da lei seca, através do exame do bafômetro e da aplicação de multas a motoristas alcoolizados, a intervenção protegeu a população de maneira vital, salvou milhares de vidas. Gente, essa palavra intervenção também ela está errada, ó. É com cedilha, viu? Então, nesse segundo parágrafo, a gente consegue encontrar esses 3 erros, basicamente. Vocês encontraram mais um ou não? Vocês vão me dizendo, viu? Se vocês encontrarem mais algum. Então, vamos para frente. São basicamente esses 3 meses. Não esquece, alcoolismo se escreve com 2 Os. Deixa eu ir para frente agora. Próximo parágrafo. Deixa eu apagar a luzinha aqui para poder colocar o próximo parágrafo. Espera aí. Vou colocar branco aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me digam. Professora, estou com essa dúvida aqui. Vou colocar também o 30. Esse é o terceiro parágrafo. Só um minuto. Pronto. Era até aqui. Destarte, eu estou usando essa palavra porque vocês adoram usar, né? A palavra destarte é uma palavra que está cada vez mais frequente nas redações. Eu não condeno, né? Se você gosta de usá-la, ok. Destarte fica claro que a lei seca ajuda tanto. Tá faltando uma palavra aí, né? Tá faltando uma palavra. Oi, Arthur. Arthur entrou agora. Tanto na regulação do trânsito, tá faltando esse na. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tanto na regulação do trânsito. Opa, coloca em amarelo. Na regulação do trânsito, quanto na formação moral do cidadão brasileiro. Aí, cidadão aí já tá certo, né? No entanto, a forma de tratar os que desrespeitam a lei pode ser mudada. Oi, Arthur, não tem problema não, viu? Pode ser mudada. Cadê? No entanto, okay. Ao invés de aplicação de multas, o governo federal poderia buscar parceria com ONGs interessadas em implantar o programa de reeducação social. Meu povo, vocês não estão notando nada estranho, não. No terceiro parágrafo, a pessoa já aparece com a proposta de intervenção. Que coisa estranha. Tem uma troca de parágrafo aí, não tem? Vocês viram isso ou não? Cadê meus porta-vozes aí da sala? Ingrid disse que viu. Meus porta-vozes aí da sala. Vocês viram também? João Alfredo viu também. Pois é. Proposta de intervenção é a última coisa que se tem numa redação. A última. Então, aí não tá legal, não. Viu? Não tá certo. Vamos para frente. Ó, esse parágrafo aqui é o último. Só que tá trocado. Então, você pode colocar o nome assim, ó, troca de parágrafos. O terceiro parágrafo era para ser o quarto parágrafo
e o quarto era para ser o terceiro parágrafo. Então, tem essa troca aí, certo? Destaquem. Isso vai estar na prova de vocês. Como eu disse, hoje é revisão, então o que vocês verem hoje aqui pode ser que aconteça na prova, né? Eu gosto de fazer essas trocas aí. Vamos lá. Aí, nessa parte onde tem... eu parei aqui, ó. No entanto, a forma de tratar os que desrespeitam a lei pode ser mudada. Ao invés de aplicação de multa, aí governo federal, gente, é com letra maiúscula. Ó. Muito bem, o Derlândia. Derlândia já estava ligada aqui. Governo federal, letra maiúscula. Eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Opa, ok. Poderia buscar parcerias com ONGs interessadas em implantar um programa de reeducação social para os infratores. Eu gostei dessa proposta de intervenção. Cursos de conscientização aliados, né? Eu coloquei aqui só uma observação para vocês, né? Se fosse aliada, tinha crase. Mas é aliados a. Só fiquem atentos a isso, né? Às vezes você quer usar essa palavra e não sabe se tem crase. Mas por quê? Quando você usa a palavra aliada, o A tem crase. De novo, quando você usa aliada a, esse A tem crase. Mas quando é aliada, ó, não tem crase. Repetindo mais uma vez. Aliada a tem crase. Aliado a não tem crase. Vou deixar esse pedaço destacado aqui. Não tá errado, não, na folha, não. Mas é uma regra que eu acho que vocês precisam saber. Gente, só sabe na hora que tá escrevendo. Na hora que tá escrevendo, você pode perder um pontinho besta por causa desse erro aí. Então, por isso que eu vou deixar destacado. Eu acho que esse amarelo tá tão fraquinho que não sei se vocês estão vendo, não. Vou colocar negrito também. Aqui. Pode ser que ajude. E depois eu coloco no grupo também. Aqui, mais um erro. Todos eles em negrito. Todos eles. Aqui. Pronto. A trabalho voluntário em comunidades carentes poderia servir como orientação pedagógica para quem costuma beber e dirigir. Só uma coisa. Sempre que você vai fazer uma redação, que faz uma proposta de intervenção, não sei o quê, você tem que terminar com um fechamento, com um detalhamento. Se você fechar uma redação, que o governo federal estava errado, mas depois eu tirei. Everton colocou. Explica aí melhor, Everton. Se você quiser ligar o microfone para explicar para a gente, é bom que o povo da sala escuta a sua voz também. Como assim o governo federal estaria errado? Não! Pois tu explica aí, que eu passo pro pessoal. Ó, você não pode terminar a redação assim, é que nem sair sem se despedir, né? Você tem que fazer um fechamento bonitinho, né? Terminar e dizer, assim podemos minimizar os problemas relacionados ao trânsito no Brasil. Você tem que fazer um fechamento. Você não tem que terminar a redação desse jeito, não, ó. Falta alguma ideia. Por mais que tenha dito, fazer trabalho voluntário, fiscalizar. Mas tá faltando um fechamento, ó. Era para você colocar assim, ó. Assim, será possível minimizar, sabe? Você tem que colocar alguma ideia. Se você não colocar, não fica legal. Ela quis dizer... Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui o comentário. Ele quis dizer que tinha colocado o governo federal como um erro. Tô entendendo. Achei que era na proposta. Obrigada. Certo. É maiúsculo sim, viu? Assim como o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário, são todos com letra maiúscula, viu? Então, gente, é um apelo. Você que está fazendo redação aí, que a gente já vai fazer redação, que você termine a redação com um fechamentozinho, né? Ó, assim é possível minimizar, assim é possível, né? Então, sempre termine com ideia de fechamento. E essa redação aí está faltando, essa ideia de fechamento. Eu vou dizer como foi que o menino colocou no texto original. Ó, no texto original, colocou assim. Assim, o trânsito no Brasil, vou colocar para vocês verem. Só acrescentar. Ixi, Maria, desmantelou tudo agora. Tamanho 30. Tamanho 30. Ixi, Maria. Acanalhou aqui. Exatamente 30.
Pronto, melhorou uma coisinha. Ó, vou colocar aqui na cor branca. Pronto. Aí, ó, a pessoa terminou a redação assim. Essa luzinha está interrompendo. A caixa de giz está atrapalhando aí. Pronto. Ó, terminou o seguinte. Assim, o trânsito no Brasil poderá tomar as formas de uma dinâmica mais ética e segura para todos. Repito, não vão terminar uma redação sem uma ideia de conclusão. Precisamos desse detalhamento. Se tiver faltando esse detalhamento, você vai perder 20 pontos e não vai saber por quê. Ai, minha proposta dava para ser 1.000, por que não foi 1.000? Porque você não fechou a ideia, né? Você tem que fechar a ideia quando você concluir a redação. Então, eu vou pintar aqui em amarelo, porque está faltando esse fechamento. Ó. Pausa para perguntas. Alguma pergunta? Vocês estão surpresos com o número de palavras que não encontraram e que agora estão vendo? Tem gente que já colocou, foi erro demais. Tá confessando aí. Colocou, foi erro demais e... Você que tava certo, né, Everton? Ó. Vou diminuir só um pouquinho. Tá bom assim. Segura para todos. Pronto. Pois é, eu não tô ouvindo o povo da sala, não. Cadê você, meu povo? Eu sei que é quarta aula, mas... Eu tô vendo pouco aqui, eu tô vendo só o povo arrumando os cabelos aí. Meu povo, cadê minha porta-voz aí pra explicar a situação? Tá faltando eu, Ingrid tá dizendo aqui. João Alfredo rindo aqui, meu Deus do céu. Gente, quarta aula de uma segunda-feira, vocês já estão assim? Oh, olha, ó, elogios aqui pra Tainá. Mandaram um alô aqui pra você, Tainá. Mandaram um alô aqui pra você. Agora, quem vai me falar desse último parágrafo sou eu mais ninguém. Nem eu, nem o povo do chat. É o povo que tá aí. Manda um tchau pra Tainá. Oi, Tainá, teus fãs aqui, mulher. Aproveitar a oportunidade, ó, eu vou colar o último parágrafo aqui. E quem vai responder é o povo que tá aí. Everton tá mandando um beijo pra Sofia. Cadê Sofia, meu Deus do céu? Deixa eu colocar aqui o último parágrafo. E quem vai responder para mim agora é o povo que está na sala. É o povo que está com a cabeça baixa, que eu estou vendo agora, porque eu estava prestando atenção aqui. Vamos aqui, último parágrafo. Cadê aqui, meu Deus? Gente, já foram os 4? 1, 2, 3. Não, foi não. Quarto parágrafo. Foi o do destart, foi o do em função e foi o da função. Vou colocar todos em negrito aqui também. Quem vai me responder esse é o povo que está na sala. Ó. Eu tô olhando o texto certo aqui. Ademais, esse aqui. Pronto, agora é com o povo da sala aqui. Eu não vou dizer muita coisa, não. E eu ainda vou dizer o nome do povo. Com a ajuda de quem tá em casa aqui. Eu não sei o nome de todo mundo, né? Aí vocês vão só me dizendo quem é que eu chamo. Eu vou deixar um pouquinho ligado só enquanto eu escuto a voz do povo. Pronto, tá aqui, gente. Esse é o último parágrafo para a gente encerrar a nossa correção. A gente está também a 10 minutos do fim da aula. É 10 minutos? Deixa eu ver. 15, 30. Não, é 7 minutos. Eu quero terminar isso para 5 minutos só. Pronto. 5 minutos. É o tempo que eu termino, ó. Alguém aí da sala vai salvar todo mundo dizendo um erro desse parágrafo. Porque eu quero terminar isso hoje. Então, assim, ó. Ademais, uma questão muito subjetiva é tratada e trabalhada pela nova legislação, a empatia. Cadê o erro, meu povo? O povo tá na sala, bora. Legislação. Hã? Legislação, deveria começar a coisa mais.
Quem está mais perto do microfone, só traduz o que ele diz. Ademais, que no caso deveria estar no segundo parágrafo, aí deveria ser um de conclusão, portanto, empatia, que está com I, Sim, empatia, sim. Minha gente, você tem... É isso mesmo, ó. Tainá, mulherzinha. Arrasou mesmo, ó. E não é empatia. Ó, isso mesmo. Ademais, uma questão. Pode continuar. aí também custos, já no finalzinho, que deveria ser pode custar, no caso da pode custar, Ah, olha, alcoolismo, tô vendo. aí E aqui, né? Alcoolismo, né? Tainá acabou de falar do alcoolismo aqui, ó. Outra palavra. O que mais? mais também no Qual é a finalzinho, linha? a última linha. Ah, ó. Eita. Muito bem, gente. O que mais? Tem mais algum? Eu acredito que só. Sim, aí também tem poderam. Eita, povo esperto. É isso mesmo. Não é poder, é poderão, porque nós estamos falando de futuro, né? Poderão, muito bem. Eita, menino, ó, é isso mesmo, Ingrid. É poderão mesmo. Então, só para finalizar nossos últimos 5 minutos aqui, empatia. Ah, tem que levá-los também. Não sei se vocês viram. Ó. Levá-los. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou lembrando. Ao longo da história, a ocorrência de casos. Nanã, em decorrência disso, podem. Aqui, ó. Ah, já tá aqui com acento, né? Levá-los a pesar as consequências dos seus atos. É isso mesmo, gente. São esses 4, 5. Tinha mais um aqui. Mas eu vou colocar, como a gente está nos 5 minutos finais, né? E tem algumas palavras que eu não escutei que Tainá falou, mas que estavam certas. Eu vou colocar essa correção todinha no grupo, para vocês conferirem. A gente está nos 4 minutos finais, 2 minutos finais da aula. E eu quero dizer que na aula que vem a gente vai fazer uma pequena avaliação, tá bom? Sobre o que a gente viu, baseado nessas duas atividades. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. E vocês se animem, porque a gente está em final de período, e é assim mesmo, esse conceito de retorno às vezes causa impacto, mas é bom ver vocês, mesmo que aqui na sala. Tá bom, gente? Então, um forte abraço, uma boa semana de trabalho e de estudo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar. E na semana que vem a gente faz uma redação, todo mundo junto. Vocês esperam tocar, né? Toca, Bartô, não? Já vai tocar já. Ah, certo. A minha pergunta foi se eu esperava tocar. Mas é isso, gente. Então, eu encerro por aqui a minha aula. Vou colocar a correção agora no grupo. Fiquem de olho no grupo. Semana que vem, venham preparados para fazer uma provinha de redação, viu? Baseada mais ou menos em tudo que a gente viu. E tchau. Tchau, 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 tchau. Fui. Tchau, pessoal do online. Valeu. Valeu, Bartô. Tchau, Débora. Tchau, gente.